De hoje claramente nos colocam na direção de refletir sobre a oração, de refletir sobre o diálogo com Deus, sobre aquilo que nós pedimos. Já começamos com um texto muito interessante, talvez um dos mais curiosos, que é de Abraão, nosso pai da fé, fazendo alguns dizem que ele estava fazendo uma barganha com Deus, né? Mas ele estava ali, sabendo que Deus estava desgostoso, desiludido com a maldade daquela cidade. Abraão começa a fazer umas perguntas para Deus, né? Meio uma súplica e meio de uma pergunta, né? Poxa, mas Deus, eu sei que você quer destruir aquela cidade, mas se de repente tiver umas 50 pessoas legais lá, será que de repente você não muda de ideia, você deixa quieto? Né? E aí Deus vai respondendo a ele, não, se tiver 50, né, tá tudo certo. E aí vai baixando, são 45 ainda dá, né? 30, se for 10, e aí ele vai baixando cada vez mais a conta e Deus vai aceitando. Se tiver, tá tudo certo. E nós vemos nessa passagem interessante, muita gente foca na ousadia, né, de Abraão, mas deveríamos focar na disponibilidade de Deus. Se formos parar para pensar racionalmente, era muito sem noção da parte de Abraão. Ele fica ali o tempo todo pedindo mais. Não, e se for um pouquinho menos de pessoas? E se for assim? E Deus vai aceitando. Tá bom, pode ser. Né? Veja que ali não é a misericórdia de Deus que não queria agir. Ela já queria agir, já estava disponível para agir. Faltava com que as próprias pessoas fizessem por onde, buscassem essa misericórdia. E nisso a gente vê tanto Abraão que foi interceder por aquelas pessoas, né, foi orar por aquelas pessoas, mas também pensava nas próprias pessoas. Né? Talvez 50 já tivessem aceitado, já tivessem buscado a graça de Deus, buscado a misericórdia, ele não ia ficar barganhando, não, 45, 30, isso. Então veja que a gente tem uma dupla lição aí, de como a misericórdia de Deus, a graça de Deus está ansiosa por agir, e como muitas vezes nós estamos ansiosos em fugir dela. Nós, enquanto humanidade. É como naquela famosa passagem do Apocalipse, diz: estou à porta e bato, se alguém falta para nós abrirmos a porta. Deus, Ele quer agir na nossa vida, quer agir no nosso mundo, mas é gente que não faz muito a nossa parte. E é extremamente importante que a gente entenda o quanto é necessário que nós, que estamos buscando a graça de Deus, estamos buscando viver no seu amor, na sua misericórdia, também entendamos o que é necessário na nossa forma de agir e na nossa perseverança. Orar é falar com Deus, é pedir a Deus também. Nós oramos pedindo a Deus. Nós não precisamos nem estar pedindo nada ou agradecendo uma coisa para orarmos, para buscarmos. Veja que na oração que Jesus ensina, a primeira coisa que ele vai santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Veja, a ação que ele pede é o reino de Deus, a ação de Deus
que Deus age nas nossas vidas, nosso dia a dia, no nosso mundo. Nós devemos constantemente buscar a Deus em oração. Constantemente temos que estar nos entregando a Ele, nos conectando com Ele, buscando a Sua presença, mesmo que não seja para pedir nada. Aliás, principalmente que não seja. Não porque tem problema pedir, pelo contrário, devemos, que Ele mesmo fala para fazermos isso. Inclusive no próprio Pai Nosso, né? Pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa os nossos pecados, tudo isso está lá. E Ele inclusive fala, né, que se nós, humanos, né, quando um filho pede peixe, pede um alimento, nós não damos uma cobra, não damos um escorpião para o atacar, mesmo com todas as limitações, toda a maldade, todas as coisas que acontecem, ainda assim sabemos agradar aquelas pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que nós queremos perto. Até mesmo muita gente muito ruim, a gente conhece, às vezes a gente vê aquela pessoa que é um bandido terrível, matou várias pessoas, fez um negócio, ainda assim, às vezes, quando você olha, mas ele sempre teve um cuidado ali, ou com um filho, ou com alguma pessoa específica. Então, o que Jesus está falando assim, se até às vezes aquelas pessoas que nós vemos como as piores, com mais maldade, ainda tem alguém que elas se preocupam, que elas de alguma forma cuidam, que dirá Deus? E dirá Deus que é a própria bondade, é o próprio bem, é o próprio amor. Se nós entendemos isso, se nós sabemos esse ato de Deus, é claro que nós vamos podemos fugir. Não quer dizer que as coisas vão vir como nós esperamos, né? Não quer dizer que a ação de Deus vai ser exatamente como a gente quer, até porque às vezes a gente não sabe pedir, a gente não sabe exatamente o que é o melhor, mas Deus está sempre disposto, Ele sempre vai dar o Espírito Santo a quem pedir. Então não é um problema pedir a Deus em oração, devemos fazer isso, mas acima de tudo devemos buscar a vida de oração, a constância na oração, principalmente para estarmos cada vez mais íntimos de Deus, mais conectados com Deus, vivendo mais e mais na Sua presença. Viver na presença de Deus, muitas vezes, vai causar estranhamento. Muitas vezes vai causar estranhamento, mas ainda assim é necessário. Por isso é sempre tão importante que a gente reforce a ideia de que a gente tem que ter uma rotina de oração, uma vida de oração. Devemos orar todos os dias, e o orar pode ser de formas muito diferentes e de formas muito simples. Não precisa ser uma oração complicada, ser tão rebuscada como às vezes existem algumas muito bonitas no nosso livro de oração. Podemos pegar uma oração restrita e ler, que às vezes nos faltam as palavras. Não tem problema, Deus aceita. Também podemos orar do nosso coração, aquilo que a gente está sentindo, colocar para fora, colocar nas mãos de Deus. E também nós podemos orar cantando, quando cantamos também oramos. Quando lemos, podemos orar lendo passagens futuras. O importante é que mantenhamos a nossa vida de oração, mantenhamos a nossa vida de fé firme. E quando estivermos bem firmes, temos sempre a certeza de que a graça, o amor de Deus, que está tão ansioso para nos alcançar, vai nos alcançar. Que aquilo que nós pedimos vai chegar, às vezes de uma forma muito melhor
muito diferente do que a gente esperava. Então, busquemos a Deus.